Que bom te ter aqui de novo! Nesse último episódio da nossa série do podcast Alfabetizando Filhos com Dislexia na Pandemia, é possível? Iremos indicar livros, filmes e podcasts que tratam também da dislexia. Mas antes de fazer isso, vamos trazer um material de extrema importância que talvez você possa não estar ciente: os direitos de uma pessoa com dislexia. Desde que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência foi constitucionalizada pelo Brasil, através do Decreto nº 6.949, de 2009, o ordenamento jurídico brasileiro considera critérios sociais e não apenas médicos para conceituar deficiência. Isso quer dizer que a legislação em vigor reconhece que a deficiência não é algo intrínseco à pessoa, mas sim diz respeito a uma gama de fatores, que inclui o biológico, mas também os sociais. Mas é importante dizer que a dislexia é um impedimento de longo prazo de natureza mental, em que a interação com algumas barreiras, como as atitudinais, pode dificultar, limitar ou impedir a participação plena e efetiva da pessoa com dislexia na sociedade, especialmente na educação e no trabalho. Brevemente, barreiras atitudinais são projeções na pessoa com deficiência como se ela fosse um todo com deficiência, um indivíduo incapaz de fazer muitas coisas que não dizem respeito à sua deficiência. Então, por mais que a dislexia não seja uma deficiência, ela prejudica em algum grau essas pessoas. De acordo com a Constituição Federal, as normas gerais da educação e a Lei Brasileira de Inclusão, foi estabelecido que no Brasil vigora o sistema educacional inclusivo. Ao adotar esse sistema, o Brasil assume o compromisso nacional e internacional de reconhecer e responder às necessidades educacionais do indivíduo, acomodar os ritmos de aprendizagem e assegurar uma educação de qualidade a todos, independente de sua condição diagnóstica, credo, origem, raça, dentre tantos outros fatores. Sendo assim, é dever das instituições de ensino, tanto públicas quanto privadas, de qualquer nível, etapa e modalidade de ensino, promover a inclusão e eliminar barreiras que impeçam, dificultem ou limitem o acesso, permanência e participação plena e efetiva do educando que apresenta necessidades educacionais especiais, independente se a condição diagnóstica é permanente ou transitória. Isso tudo com o objetivo de garantir o direito fundamental à educação. Depois de entender tudo isso, e como você, responsável, pode lutar pelo direito do seu pequeno, vamos apresentar o prometido: algumas indicações de obras e podcasts que falam sobre o assunto. A primeira indicação é sobre um livro que muitos já devem conhecer, Percy Jackson e os Olimpianos, do autor americano Rick Riordan, em que o personagem principal tem dislexia. As crianças com dislexia podem se sentir excluídas em alguns momentos, então é importante que elas se sintam representadas de alguma forma. Por isso, a nossa indicação do livro. Nessa história, o personagem principal é um semideus, ou seja, é filho de um deus da mitologia grega com uma humana. E uma das características principais de um semideus é a dislexia. Na história, a dislexia seria uma consequência do cérebro de um semideus estar naturalmente programado para o grego antigo e não para o inglês, que é o idioma original dos livros. Então, o livro consegue representar a presença da dislexia de uma forma positiva, além de influenciar a leitura entre as crianças e adolescentes. Como seu pequeno ainda está no processo de alfabetização, você pode apresentar a ele o livro na forma de um audiobook, ou até mesmo ler para ele a história. E quem sabe que quando sua criança for mais velha, ela não se interessa em ler a saga sozinha. A segunda indicação é do filme Como Estrelas na Terra, de Aamir Khan. É um filme indiano lançado em 2007, disponível ainda na Netflix, que conta a história de Ishan Avasti, um garoto de 9 anos que tem dislexia, e não é compreendido pelos seus pais e professores. Por isso, ele acaba por repetir o 3º período na escola e está prestes a reprovar novamente. Segundo o próprio Ishan, as letras dançam em sua frente e ele não consegue acompanhar as aulas e nem focar sua atenção. Inesperadamente, um professor substituto de artes percebe que há algo errado com Ishan. Ao descobrir que o garoto é disléxico, o professor coloca em prática um plano para resgatar aquele garoto. A terceira indicação é o aplicativo EduPaint. O EduPaint é um aplicativo gratuito que apresenta um livro de colorir em formato digital, com o objetivo de melhorar a leitura das crianças. A ferramenta conta com atividades cognitivas para estimular a criança a associar números, letras maiúsculas, minúsculas e colocar letras em ordem alfabética. E vai fazer tudo isso pintando. O aplicativo também trabalha com animais, emoções e formas geométricas.
E por fim, a nossa quarta e última indicação é o podcast Mais com Rádio, número 37, falando sobre educação e dislexia. Este episódio de podcast traz mais informações sobre a dislexia. Assim como abordados em nosso podcast, o Mais com Rádio traz um aprofundamento sobre o tema, além de ajudar aos responsáveis a entender as crianças e suas individualidades causadas pela dislexia. Vale a pena dar uma olhadinha e descobrir novas informações sobre a dislexia. Além de tudo que trouxemos para vocês, é importante que você, mediador, segure essa bandeira. Seu pequeno se sentirá acolhido e pertencido a um lugar. Foi um prazer conduzir esses encontros com vocês. Esperamos ter ajudado você nesse momento tão difícil. E pela última vez, disponibilizaremos mais uma atividade para você e seu pequeno. Agora, como você sabe, está na hora da prática. Desfrute esse momento com o seu pequeno, bom cultivo e até mais!